Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, terceiro módulo do curso de assistente de vendas. Comunicação eficaz. 4 tópicos serão divididos hoje para a nossa aula: habilidades de comunicação verbal, não verbal, escutativa e empatia, técnicas de persuasão e negociação, importância do bom atendimento. Primeiro tópico: a habilidade de comunicação verbal e não verbal. A comunicação eficaz é um dos pilares fundamentais para o sucesso e vendas, em particular para o trabalho do assistente. A capacidade de se comunicar de maneira clara, persuasiva e envolvente pode determinar o resultado de uma interação com o cliente. Essa comunicação não se limita apenas às palavras faladas, mas também inclui aspectos não verbais que influenciam a percepção e a reação do cliente. Para um assistente de vendas, dominar tanto as habilidades de comunicação verbal quanto as não verbais é crucial para construir relacionamentos sólidos e facilitar o processo de vendas. Comunicação verbal. Ela deve ser uma comunicação que envolve o uso da linguagem falada ou escrita para transmitir mensagens. É fundamental que o assistente de vendas desenvolva habilidades verbais claras e eficazes, pois a forma como as informações são expressas pode afetar significativamente a compreensão e o interesse do cliente. Para que a comunicação verbal seja eficaz, é essencial que o assistente utilize uma linguagem apropriada ao público-alvo, adaptando o vocabulário e o tom à situação e ao perfil do cliente. Por exemplo, ao vender um produto técnico a um cliente experiente, o assistente pode usar jargões específicos do setor. No entanto, ao lidar com um cliente leigo, é importante evitar termos técnicos complexos e optar por uma linguagem mais simples e acessível. Além disso, a articulação e a clareza são fundamentais na comunicação verbal. Um assistente de vendas deve falar de maneira clara e audível, evitando o uso excessivo de gírias ou expressões que possam confundir o cliente. A entonação e a modulação da sua voz também desempenham um papel importante na transmissão da mensagem. Um assistente que fala de forma monótona pode parecer desinteressado, enquanto uma voz animada e envolvente pode captar a atenção do cliente facilmente e transmitir também entusiasmo pelo produto. A prática da comunicação verbal também deve incluir a habilidade de escuta ativa, escutar atentamente o que o cliente está dizendo, não apenas demonstra respeito, mas também demonstra que você está ali se permitindo entender melhor a necessidade do cliente e assim poder ajustar a sua abordagem em tempo real. Outro aspecto importante da comunicação verbal é a arte de fazer perguntas, perguntas abertas que incentivam respostas mais elaboradas. São uma ferramenta valiosa para estimular a conversa e entender melhor as necessidades do cliente. Por exemplo, ao invés de perguntar: "Você gostou do produto?", o assistente pode perguntar: "O que você achou das características desse produto em relação à sua expectativa?". Essa abordagem encoraja o cliente a compartilhar mais informações, o que pode ser essencial para personalizar a apresentação e demonstrar valor. Habilidades de comunicação não verbal. A comunicação não verbal refere-se a todas as formas de comunicação que não envolvem palavras. Isso inclui expressões faciais, gestos, postura corporal e até o tom da sua voz. A comunicação não verbal pode transmitir uma ampla gama de emoções e intenções, muitas vezes completando ou até contradizendo a comunicação verbal. Portanto, um assistente de vendas deve estar ciente de sua própria comunicação não verbal, assim como ser capaz de interpretar a comunicação não verbal do cliente. As expressões faciais desempenham um papel crucial na comunicação não verbal. Um sorriso genuíno pode criar uma atmosfera amigável e acolhedora, enquanto uma expressão facial neutra ou negativa pode afastar o cliente. É importante que o assistente mantenha uma expressão que reflita interesse e entusiasmo durante a interação. Além disso, o contato visual é outro elemento vital da comunicação não verbal. Manter o contato visual apropriado mostra ao cliente que ele é valorizado e que a conversa é importante. No entanto, o assistente deve ter cuidado para não exagerar, pois um contato visual excessivo pode ser intimidador. O ideal é encontrar um equilíbrio que transmita confiança e empatia. Os gestos também são uma parte importante da comunicação não verbal. Usar as mãos para enfatizar pontos durante a apresentação pode ajudar a tornar a comunicação mais dinâmica e envolvente. No entanto, gestos excessivos ou descontrolados podem distrair o cliente e fazer com que o assistente pareça nervoso. Portanto, o assistente deve ser consciente de como seus gestos complementam a mensagem em que ele está tentando transmitir, e a sua postura aberta e relaxada também é fundamental.
Cruzar os braços, por exemplo, pode ser percebido como defensivo ou desinteressado. Em contrapartida, uma postura ereta e aberta demonstra confiança e disposição para a conversa. A harmonia entre comunicação verbal e não verbal é essencial. Um assistente de vendas deve garantir que suas palavras correspondam à sua linguagem corporal. Por exemplo, se o assistente está falando sobre um produto incrível, mas sua postura é fechada e sua expressão facial é neutra, o cliente pode ficar confuso ou cético em relação à mensagem. Portanto, a congruência entre o que é dito e como é apresentado é fundamental para construir confiança e credibilidade. Por fim, a capacidade de ler a comunicação não verbal do cliente é uma habilidade que pode oferecer insights valiosos. Um assistente que oferece as reações não verbais do cliente pode adaptar sua abordagem conforme necessário. Se o cliente parece confuso ou desinteressado, o assistente pode ajustar uma apresentação, mudando o enfoque ou fazendo perguntas que incentivem a participação do cliente. Ser capaz de interpretar sinais, como sorrisos, franzir de testa ou cruzar os braços, pode ajudar o assistente a entender melhor o estado emocional do cliente e adaptar a sua emoção de acordo. Em resumo, as habilidades de comunicação verbal e não verbal são essenciais para um assistente de vendas quanto à sua eficácia. Tá? A comunicação verbal deve ser clara, articulada e adaptar ao cliente, enquanto a comunicação não verbal deve reforçar a mensagem transmitida, criando uma atmosfera de confiança e empatia. Junta, essas habilidades formam a base de uma interação bem-sucedida, permitindo que o assistente não apenas venda produtos, mas também estabeleça relacionamentos duradouros e mutuamente benefícios com os clientes. Nosso próximo tópico é a escuta ativa e a empatia. A escuta ativa e a empatia são componentes cruciais da comunicação eficaz e, especialmente no contexto de vendas, essas habilidades não apenas ajudam a estabelecer um entendimento profundo entre o assistente de vendas e o cliente, mas também criam um ambiente de confiança e respeito. Para um assistente de vendas, dominar a escuta ativa e a empatia pode transformar interações comuns em conversas significativas, facilitando a identificação das necessidades do cliente e aumentando a probabilidade de fechamento da venda. A escuta também, a escuta ativa também é um processo que envolve não apenas ouvir as palavras do cliente, mas também compreender e interpretar o significado subjacente a essas palavras. Essa técnica que exige o assistente completamente esteja presente durante a interação, focando não apenas no que está sendo dito, mas também em como está sendo dito. Para praticar a escuta ativa, o assistente deve eliminar distrações e prestar total atenção ao cliente. Isso pode incluir manter contato visual, acenar com a cabeça, pode indicar que o entendimento é evitar interrupções enquanto o cliente fala. Quando o assistente demonstra que está genuinamente interessado, o cliente se sente valorizado e é mais à vontade para compartilhar suas preocupações e necessidades. A escuta ativa também, ela traz uma parte essencial, que é o uso de parafrases e resumos. Após o cliente expor suas ideias ou preocupações, o assistente pode reformular o que foi dito para confirmar a compreensão. Um exemplo, o assistente pode dizer: se eu entendi corretamente, você está buscando uma solução que possa melhorar a eficiência do seu processo de vendas? Tá certo? Esse tipo de feedback não apenas demonstra que o assistente está prestando atenção, mas também oferece ao cliente a oportunidade de corrigir ou esclarecer qualquer mal-entendido. Isso cria um ciclo de comunicação que reforça a confiança e assegura que ambos estão na mesma página. Além disso, a escuta ativa também envolve a capacidade de ler entre as linhas. Muitas vezes, os clientes podem não expressar claramente suas necessidades ou preocupações, e o assistente deve ser capaz de identificar sinais não verbais ou pistas sutis que indiquem descontentamento ou hesitação. Esta sensibilidade à comunicação não verbal, como a postura e expressões faciais e o tom de voz do cliente, pode ajudar o assistente a direcionar a conversa para áreas que exigem mais atenção ou esclarecimento. Ao abordar essas preocupações de maneira proativa, o assistente demonstra um nível mais profundo de comprometimento e empatia, solidificando ainda mais a relação. A empatia, por sua vez, é a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos e as perspectivas do outro em um contexto de vendas. Isso significa não apenas reconhecer as emoções do cliente, mas também se colocar no lugar dele e responder de maneira que valide essas emoções. A empatia é uma habilidade poderosa, pois
pois ajuda a construir relacionamentos mais fortes e duradouros. Um assistente de vendas que demonstra empatia pode ser mais eficaz em entender as necessidades do cliente, consequentemente, em apresentar soluções que realmente ressoem. Para cultivar a empatia, o assistente também deve garantir e praticar a escuta ativa, já que sua escuta é uma escuta eficaz e a base para compreender as emoções do cliente. Ao ouvir atentamente o assistente, pode captar não apenas as palavras, mas também os sentimentos subjacentes. Por exemplo, se um cliente expressa frustração com o produto anterior, o assistente deve reconhecer essa frustração dizendo algo como: "Eu entendo como você se sente." E é realmente frustrante quando as perspectivas não são atendidas, né? Ou seja, esse tipo de resposta valida os sentimentos do cliente e demonstra que o assistente se importa, criando um espaço seguro para que o cliente se abra ainda mais. Outra maneira de demonstrar uma empatia é através de personalização da comunicação. Cada cliente é único e suas experiências e necessidades variam. Um assistente que leva o tempo necessário para entender e estabelecer a história do cliente é como isso se relaciona com suas necessidades atuais, pode oferecer soluções mais adequadas. Por exemplo, se um cliente menciona que está começando um novo negócio, o assistente pode oferecer recursos ou produtos que são especialmente úteis para novos empreendedores, mostrando que ele realmente compreende a situação específica do cliente. A empatia também envolve a capacidade de gerenciar emoções. Durante as interações, em vendas, o assistente pode frequentemente encontrar clientes que estão estressados, frustrados ou ansiosos. Ter a habilidade de permanecer calmo e centrado, mesmo diante de um cliente emocional, pode fazer uma diferença significativa na qualidade da interação. O assistente pode usar frases reconfortantes e linguagem corporal positiva para ajudar a acalmar o cliente e guiá-lo por meio de sua experiência de compra. Por fim, a empatia não deve ser vista apenas como uma ferramenta para melhorar as vendas, mas como um valor fundamental que deve guiar todas as interações. Um assistente de vendas que abraça a empatia como parte de sua abordagem não apenas melhora sua habilidade de vendas, mas também contribui para um ambiente mais positivo e colaborativo. A empatia, por sua vez, também traz essa mentalidade que pode levar a uma maior satisfação do cliente, fidelizando e até mesmo referenciando, pois o cliente entende e compartilha a experiência positiva com amigos e colegas. Em suma, a escutativa e a empatia são habilidades essenciais para um assistente de venda eficaz. Enquanto a escuta ativa envolve a atenção total às palavras e emoções do cliente, a empatia permite que o assistente compreenda e valide essas emoções, construindo um relacionamento sólido e de confiança. Juntas, essas habilidades não apenas melhoram a experiência de compra do cliente, mas também promovem um ambiente de vendas mais humano e colaborativo, onde as necessidades e preocupações do cliente são verdadeiramente valorizadas. Terceiro tópico: técnicas de persuasão e negociação. A persuasão e a negociação são habilidades fundamentais para um assistente de vendas, pois envolvem a capacidade de influenciar as decisões do cliente e alcançar acordos favoráveis. Essas técnicas não são apenas sobre convencimento, mas sobre entender as necessidades do cliente, construir rapport e criar soluções que sejam vantajosas para ambas as partes. Dominar a arte da persuasão e da negociação pode ser a diferença entre fechar uma venda e perder uma oportunidade valiosa. As técnicas de persuasão é o processo de convencer alguém a adotar uma determinada crença ou comportamento para um assistente de vendas. Isso significa ajudar o cliente a reconhecer o valor de um produto ou serviço específico e a tomar a decisão de compra. Uma das técnicas mais eficazes de persuasão é o uso de reciprocidade. Quando um assistente oferece algo de valor ao cliente, como uma demonstração gratuita ou um material informativo, isso cria uma sensação de obrigação. O cliente pode sentir que deve retribuir essa generosidade, que pode levar à compra. Um exemplo, ao fornecer informações úteis sobre o produto ou um desconto especial, o assistente pode incentivar o cliente a considerar a compra como uma forma de retribuir. Pessoal, a aula de hoje a gente já para por aqui. Até a parte 2 do módulo 3. Tchau, tchau.